Como é que você vê esse retorno anunciado de Bolsonaro para as próximas semanas, Josias? Primeiro é bom verificar se ele vai voltar mesmo, né? Deveria voltar. Não para coordenar é, politicamente qualquer grupo, oposição, mas para responder aos crimes que ele cometeu, né? Há muitos processos abertos e um deles, que é os processos que correm ali na Justiça Eleitoral, esses devem ser julgados mais rapidamente, né? E é muito provável que o Bolsonaro perca os seus direitos políticos. Então, não se sabe nem se ele conseguirá se manter na política. Por quê? Se tiver os direitos cassados, ele vai se tornar inelegível, não pode se apresentar como candidato em 2026. Mas é essencial que ele retorne para responder pelos seus atos, né? A capacidade dele de coordenar a oposição, essa está muito debilitada, Fabiola, porque até os parlamentares bolsonaristas estão migrando para alguma área ali protegida pelo guarda-chuva do governo. Há casos muito emblemáticos, né, como o caso, por exemplo, do senador Chico Rodrigues, que era vice-líder do Bolsonaro, amigo do Bolsonaro. Ele hoje abandonou o União Brasil e se filiou ao Partido Socialista Brasileiro. Então ele sai do bolsonarismo para o socialismo. E esse personagem é aquele que escondeu na lingerie, escondeu na cueca, R$ 30.000 durante uma batida da Polícia Federal. Até essas imagens hoje estão protegidas ali por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, foram guardados no cofre. Está filmado isso, o bolsonarista escondendo dinheiro nas nádegas. Então, até esse tipo de personagem está migrando para o bolsonarismo. Um pedaço do PL, partido do Bolsonaro, está negociando a céu aberto com os operadores políticos do Lula uma adesão ao governo mediante alguma retribuição, cargos, verbas, mas essa negociação está em curso. Então, a capacidade do Bolsonaro de liderar qualquer coisa, ela está muito atenuada. E agora o Lula, que deveria retirar, desligar o Bolsonaro da tomada, ele contribui para que o Bolsonaro faça essa pose de coordenador da oposição. E o Lula, ontem, numa cerimônia de posse lá do Aloysio Mercadante no BNDES, ele disse que aquele ataque de 8 de janeiro foi um ataque dos ricos que foram derrotados na eleição. Que foi uma reação dos ricos, uma A revolta gente dos tem essa ricos fala, que Josias, perderam quer a eleição. colocar? A gente tem Vou essa ver, fala aqui, eu ia por abrir favor. agora esse assunto. Vamos ouvir a participação de Lula ontem na posse de Aloysio Mercadante, e um dos pontos foi justamente o 8 de janeiro. E esse país precisa voltar, porque se ele não voltar, a gente não sabe até quando que a gente vai segurar. Porque o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, na Suprema Corte e no Tribunal, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudarem nesse país. E eu ganhei as eleições exatamente para fazer as mudanças que não eram feitas. Se nós conseguirmos decepcionar esse povo e o povo passar a desacreditar em nós, eu fico pensando o que será desse país. Foi uma revolta dos ricos, ô Josias? É o tipo de prisioneiro que está enchendo aqui as celas da Papuda e também da Colmeia, onde são detidas as mulheres, né? Não parece gente rica, não, Fabiola. Gente muito. Alguns até pé rapado mesmo, pés rapados, né? E agora, evidentemente que há ricos descontentes com a eleição do Lula. Quando o Lula diz, classifica, tipifica esse movimento, essa rebelião de 8 de janeiro como uma revolta de ricos, ele, é, ele como que sinaliza a intenção de excluir esse pedaço da sociedade brasileira das suas prioridades. É algo muito parecido com o que fez o Bolsonaro. O Bolsonaro passou 4 anos governando
para o pedaço bolsonarista da sociedade. O Lula parece sinalizar a mesma intenção. E a segunda parte da frase do Lula é ainda mais intrigante, que ele diz: nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e fazer as coisas mudarem nesse país. Com outras palavras, o que o Lula está dizendo é que os pobres também podem fazer o seu 8 de janeiro. Se ficarem insatisfeitos, podem fazer a sua arruaça de 8 de janeiro. Isso daqui, Fabiola, mal comparando, é a reedição daquele discurso, o velho discurso do nós contra eles. E some no meio desse discurso aquele presidente do dia da posse, de 1º de janeiro, o presidente da pacificação, o presidente da Frente Ampla, o presidente que dizia que todos os brasileiros deveriam ser tratados de forma igual, porque, afinal, somos todos brasileiros. Então, acho que o Lula erra, porque, ao estimular esse acirramento de ânimos, ele mantém o Bolsonaro na ordem do dia. E ele deveria operar para desligar o Bolsonaro da tomada. Ele devia fazer com que o Bolsonaro fosse hoje um personagem que só interessa ao judiciário, só interessa aos processos judiciais, criminais, eleitorais, processos cíveis. Bolsonaro é um personagem, ou deveria ser um personagem do passado, mas o Lula parece que está decidido a manter o Bolsonaro no cenário, a permitir que o Bolsonaro se apresente como líder de oposição, que ele já não é. Só o Lula credencia o Bolsonaro. Hoje até os bolsonaristas estão desembarcando do bolsonarismo, mas o Lula mantém o Bolsonaro vivo quando ele reedita esse discurso que mantém eletrificada a polarização.